Primeiro, antes de começar a falar sobre o Juninho e mostrar os vídeos do jogador, sim, a gente vai analisar vídeos aqui junto com você que está aí do outro lado. Mas antes da gente começar a fazer isso, eu queria explicar os contextos nos quais o Juninho está envolvido. O primeiro contexto é o contexto do Flamengo. O Juninho é o primeiro jogador contratado na era José Botto. A era que preza pelas características e pelo perfil, em vez de pelo renome do atleta, o nome do jogador. É muito mais o perfil do José Botto contratar um jogador por essas características do que necessariamente pelo nome ou pela experiência internacional que esse atleta tem. Um outro contexto que eu gostaria também de falar é o contexto do futebol do Azerbaijão. A Misli Premier League é uma liga que tem 10 times, e o Karabakh, o ex-time do Juninho, é um time que é muito dominante por lá. Nos últimos 10 campeonatos, o Karabakh foi campeão em 9. Então, isso ajuda a desfazer muitas das notícias ou das informações que as pessoas trazem de que o Juninho só saberia jogar com um time no contra-ataque. Com um time sem propor o jogo, ele não conseguiria ser útil. O que é uma inverdade, porque o Juninho consegue ser útil, foi útil no Karabakh e, inclusive, também jogou contra times melhores na Europa League. O próximo contexto é sobre o nível de enfrentamento que o Juninho teve contra times melhores, contra times muito melhores do que o Karabakh. O Juninho enfrentou, antes de chegar no Karabakh, ele jogou no Chaves. Então, ele enfrentou Benfica, Porto, Sporting, Braga. Depois, quando ele chega no Karabakh, ele joga a Europa League também e enfrenta Tottenham, Lyon, Ajax, Leverkusen e faz boas partidas contra alguns desses times. Times de nível muito superior ao Karabakh. Então, o Juninho ele consegue ser um atleta que entrega, tanto quando o time dele propõe o jogo no Campeonato do Azerbaijão, quanto quando o time dele é o time que vai jogar mais atrás, que vai esperar as ações do adversário. O Juninho é um atleta versátil nesse sentido, e esse é o terceiro contexto que eu gostaria de tocar. Agora, a gente vai falar um pouco, propriamente dito, das características do Juninho. A gente fez aqui uma apresentação para mostrar para você que está do outro lado sobre as características do atleta. O Juninho ele é um atleta que tem uma finalização precisa. Ele chega no Karabakh e tem 81 jogos, ele tem 41 gols e 14 assistências. Ele tem 55 participações em gol. Desses 41 gols, 7, isso mesmo, 7 são de perna esquerda, perna não dominante. O Juninho é destro. E 3 gols são de cabeça. O Juninho não tem grandes dificuldades para finalizar com a perna esquerda. Ele faz gols com a perna esquerda com facilidade. Não precisa virar o corpo e tem um gesto técnico muito bom. A parte dele do cabeceio é uma parte que não é tão boa. É um jogador que tem uma finalização funcional, uma finalização eficiente no cabeceio. Mas não é excelente. Ele não é um excelente cabeceador, um cabeceador de elite, mas ele é um jogador que consegue executar o movimento da cabeçada e, inclusive, fazer gols cabeceando. É um jogador que, claro, nesse fundamento não é tão bom, por exemplo, como chutando com a perna direita. Outra característica do Juninho, essa muito boa, essa excelente, essa é uma característica que faz com que o Flamengo, do Felipe Luiz e do José Botto, tenha olhado para o Juninho como um atleta a ser contratado, é o drible dele, a capacidade dele de sair bem em oportunidade de 1 contra 1. As habilidades dele de drible podem agregar muito ao Flamengo, tanto para driblar, para achar os espaços e fazer as jogadas, quanto para driblar e abrir espaços para os seus companheiros. O Juninho é um jogador muito hábil na hora de driblar. O drible dele, apesar de não ser um drible plástico, é um drible muito eficiente, dribla bem, tem mais de 60% de eficiência nos dribles. Então é um jogador que consegue driblar com eficiência e consegue fazer com que o time se beneficie dos dribles dele, seja ele passando depois de driblar, seja ele chutando depois de driblar, ou mesmo ele abrindo espaço para os companheiros quando dribla. Outro fator que me chama a atenção do Juninho, esse fator também é muito importante, é a polivalência dele. O Juninho, tanto no Brasil quanto no Chaves, onde ele atuava, no Portugal, ele jogava mais pela ponta esquerda. E em algumas oportunidades ele foi testado como centroavante, como atacante de mobilidade, e no Karabakh ele foi definitivamente o atacante de mobilidade do time Azeri. A polivalência dele me chama a atenção porque no Flamengo ele vai conseguir jogar tanto na ponta esquerda como atacante de mobilidade e também, quando o Pedro retornar, como segundo atacante, ali formando uma dupla com o Pedro. A movimentação do Juninho também é uma parte integrante do jogo dele. Por quê? Porque ele é um cara que explora muito bem os espaços. Então, muitas vezes, ele pega na bola, passa a bola e já corre para receber. E é um atleta que é ligado no 220, é um atleta que está muito sempre ligado no jogo, sempre orientando ou
fazendo as ações para que o time se beneficie da melhor forma possível. É um cara muito inteligente taticamente e a gente vai comentar sobre isso. Outra característica que faz com que o José Boto e o Felipe Luiz olhem para o Juninho, olhassem para o Juninho como uma contratação a ser feita para esse Flamengo, é a capacidade do Juninho de fazer pressão sem a bola. Ele é muito eficiente na marcação alta e é muito eficiente na pressão. O salto de pressão dele é de elite. Ele é um jogador que rouba bolas importantes executando pressão. Isso vai ajudar muito, mas muito, o Flamengo do Felipe Luiz. Falando agora na inteligência tática do Juninho, o Juninho é um jogador muito inteligente taticamente. Ele identifica e explora vantagens sobre os adversários de diversas maneiras. Vou dar aqui alguns exemplos de jogos onde ele fez isso atuando pela Europa League. A vantagem física, o Juninho demonstrou quando ele provoca a expulsão do Dragostin, do primeiro jogo contra o Tottenham. O Dragostin tenta dominar uma bola, não consegue, o Juninho toma a frente dele, o Dragostin é obrigado a puxar ele, fazendo a falta, e como era o último homem, foi expulso. A outra vantagem que o Juninho costuma se aproveitar é a vantagem de posicionamento. Ele aproveita no jogo contra o Braga uma indecisão da zaga, ela precisa saltar a pressão e ele faz o terceiro gol do Karabakh após fazer uma diagonal curta por dentro da zaga. E ele pega a bola na frente, bate na saída do goleiro e faz o terceiro gol do time do Azerbaijão. A outra vantagem que o Juninho se aproveita é a vantagem tática. O Juninho é um jogador que explora muito as transições. Ele consegue ser um cara veloz e guardar as proporções, né, espaciais, ser um jogador que controla muito bem a profundidade. E ele não entra impedido, ele é um jogador que muitas vezes até recua alguns passos para não ficar impedido, mas ataca muito bem a profundidade. É um cara que tem uma diagonal de elite. Tá? E ele faz muitos gols fazendo essa diagonal, né, esse facão. Agora, falando um pouco de um assunto mais técnico, para a gente elucidar algumas questões, futebol é contexto. Né? Então, o contexto que eu utilizei, que outros analistas também utilizam para poder fazer essa relativização, né, de um cara que joga na Liga do Azerbaijão e um cara que atua na Premier League, é um conceito chamado benchmarking, né, que é um ajuste de contexto, ou ajuste contextual. Isso serve para que a gente balize, né, referencie o atleta e faça com que ele não seja nem subvalorizado, nem supervalorizado. No caso do Juninho, acho que ele tem sido muito subvalorizado, porque ele joga numa liga que não é parâmetro realmente, mas as pessoas acabam desconsiderando os bons jogos dele contra times bons na Europa League. E agora, vamos para os lances do Juninho. Vamos efetivamente observar como atua o atleta. Esse primeiro jogo que eu pus aqui, aliás, todos os jogos são jogos dele atuando pela Europa League, então não tem nenhum jogo do Azerbaijão. Tá? O primeiro lance que eu queria mostrar é como ele controla a profundidade e como ele é um jogador que faz a leitura de espaços muito bem. Né? Ele é um cara que consegue fazer diagonais longas e diagonais curtas muito bem. Principalmente essa diagonal curta que ele faz aqui. Ó. Veja bem que ele percebe que o atleta que é companheiro ele está com a bola, está controlando o jogo, né? Ele observa o portador da bola e observa também a zaga, que está ali observando com a referência dividida. Né? Eles não sabem para onde o Juninho vai. E aí o Juninho faz simplesmente o movimento de se avançar. Né? E aí ele percebe que pode estar adiantado demais, que pode ficar impedido. Então o que ele faz? Retorna para a linha. E aí, nesse momento que esse zagueiro ele dá uma descansada ali, né, uma esmorecida, o que o Juninho faz? Opa! Fez o gato. E faz a diagonal curta. E aí o companheiro dele, portador da bola, percebe e toca para ele na frente. E ele, de esquerda, esse gol até foi de canhota, bate na bochecha da rede sem chance para o goleiro. É um bonito gol coletivo, né? Porque o time trabalhou muito bem essa bola e o Juninho fez essa diagonal de uma forma espetacular. É um jogador muito bom, tem uma diagonal realmente de elite. O próximo lance é o Juninho atuando, fazendo, né, essa diagonal um pouco mais longa, e aí nesse lance ele aposta até uma corrida com o zagueiro. Esse lance é um lance também pela Europa League, tá? O Juninho está aqui atrás do zagueiro, né, ele vai aparecer, ele aposta a corrida, ele ganha, né? Ele tem essa noção dessa vantagem física que ele tem contra adversários mais lentos, então ele percebe isso, e nesse lance ele faz uma bonita assistência. Olha aqui, ele olhou, aqui, percebeu que o companheiro estava chegando sozinho,
que ele faz? Toca para o cara, e esse jogador bate para o gol, faz o gol. Aí uma assistência do Juninho. É uma bonita assistência, um lance que é bonito de se ver, né? Um lance que, por exemplo, os jogadores do Flamengo, como o Bruno Henrique, fazem muito. Percebe-se que ele faz muito isso como prática, né? Ele é um cara que tem muita prática em fazer, em controlar a profundidade, em fazer essa diagonal, e faz isso sem ficar impedido, né? O que prova que ele é um cara que faz uma diagonal de elite. O próximo lance é do Juninho, também saindo com uma bola enfiada na profundidade, onde ele percebe a linha de zaga, ele já ganha na corrida, ele é um cara muito rápido, é um cara muito veloz, né? Além de driblar bem, é um cara que é bem veloz, ele ganha na corrida da zaga, e aí o que ele faz? Esse aqui é um bonito gol. Ele olha para a posição do goleiro, ele faz com que o goleiro escolha, né? Tome decisão, ele faz com que o goleiro se precipite no processo decisório. O que ele faz? É um lance muito bonito aqui. Ó. Ele dá uma penteada na bola, e é um lance com muito efeito. É um bonito gol do Juninho também. É um gol que o Juninho assina com a marca de jogador rápido e que faz gols com soluções diferentes, no mínimo, né? Eu preciso dizer aqui, depois desse lance, que o Juninho também não tem um processo decisório excelente. É um processo decisório bom, é um jogador que decide nos jogos, decide rápido, faz alguns lances plásticos, mas necessariamente o processo decisório dele não é dos melhores, não é excelente. Mas para um atacante que tem muitas chances, que tem muitas chances criadas, que está sempre chutando para o gol, eu considero que é válido perder algumas chances. Entretanto, acho que ele pode melhorar. Ele tem coisas para melhorar, por exemplo, no Flamengo. Né? O Flamengo é um time que vai criar muitas chances e é um dos desafios, inclusive, desse Flamengo do Felipe Luiz, de ser um time que perde menos grandes chances, que o Flamengo cria bastante. E aí, esse outro lance aqui que eu quero mostrar é um lance também emblemático do Juninho, porque mostra a capacidade dele de saltar a pressão, de ser eficiente saltando a pressão, que é uma das características que o estilo de jogo do Felipe preconiza. Esse lance aqui, esse jogo aqui é contra o Tottenham. E ele causa a expulsão do zagueiro Dragostin ainda no início do primeiro tempo. Vamos dar uma olhada? Aqui o Juninho percebe que a bola é recuada, percebe que o zagueiro, que o Dragostin vai dominar a bola, mas o Dragostin ele é um zagueiro bem alto, né? 1,90 m, bem parecido com o Gustavo Henrique, que atuou no Flamengo. Né? É alto, lento, né? E ele percebeu, o Juninho novamente falando de desvantagem, ele percebeu a desvantagem física, né? Que o Dragostin tem para com ele, né? No caso, ele percebe que tem uma vantagem, e ele acosta o Dragostin, ele força o Dragostin a errar, e aí o Dragostin perde a passada, perde a bola nesse momento o Juninho já tem ali maior chance de ganhar a bola, e aí isso acontece, ele ganha na bola, ganha na frente, e o Dragostin é obrigado a derrubá-lo, como o Dragostin era o último homem, ele foi expulso nesse jogo da Europa League. É pena que o Karabakh não aproveitou, né? O jogo terminou 3-0 para o Tottenham com esse jogador a menos. Outro lance que eu queria mostrar é a capacidade do Juninho também de perceber, mesmo quando ele não é o jogador que é o referencial, né, perceber como ele pode auxiliar, como ele pode ajudar. Nesse lance aqui, ele está percebendo que a jogada vai se desenrolando por um lado e que ele tem chance de não receber um cruzamento ou não receber essa bola direto. Olha quantos marcadores de branco tem, olha quantos jogadores de preto tem, né? Está numa inferioridade numérica. Mas mesmo assim, o que ele faz? Ele já percebe que o jogador ali tem a tendência a fazer uma associação e ele já se posiciona nesse momento para poder receber a bola. Ele faz o movimento de atacar a linha, né? E aí o jogador já percebe, vocês veem que nesse momento o jogador, o portador da bola, já está posicionado para poder dar a bola para o Juninho, e é isso que acontece. Nesse momento, o Juninho vai receber essa bola no ponto futuro. Olha, que bate para o gol, que a bola bate na trave. Um outro lance que eu queria mostrar do Juninho também é a capacidade do Juninho, apesar de não ser um cabeceador de elite, de ser um jogador útil cabeceando, um atacante que cabeceia para o gol. Nesse lance, ele faz menção a isso. Dá só uma olhada. Nesse lance, o Juninho percebe, e é super importante isso como ele faz, né? Ser um líder tático, está sempre apontando para onde a jogada vai se desenrolar. Nesse lance não é diferente, o Juninho recebe essa bola, um cruzamento. Perceba como ele controla, né, a parte de não estar impedido. Ele não entra impedido. Ele está adiantado, ele recua, ele recebe a bola na cabeça e faz o gol. Bate no cantinho, sem chance para o goleiro. Então esse foi o Juninho, um jogador que tem uma boa finalização, chuta com as duas pernas, faz um cabeceio eficiente, é rápido, driblador, é incisivo, é um jogador que faz uma diagonal de elite, também tem um salto de pressão de elite e vai ajudar muito ao Flamengo nesse estilo
do Felipe Luiz. É um jogador que vai ser muito útil ao Felipe Luiz e que, na minha opinião, vai surpreender positivamente. E aí, o que você achou do Juninho? Deixa aí o teu comentário na seção dos comentários que a gente vai tentar responder. É isso, até a próxima. Valeu!